Gente, boa tarde, a paz do Senhor Jesus pro teu coração nesse momento, a paz de Cristo na tua vida nessa tarde de hoje, tarde de terça-feira, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos com o alimento diário, com o sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. A palavra verdadeiramente nos fortalece, nos sustenta, nos alimenta a cada dia, a cada manhã. Por isso eu te convido nesse momento, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, para a gente caminhar aqui na palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Querido Deus, nessa tarde de hoje, Paizinho, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para louvarmos e adorarmos o Teu santo nome, Senhor. Pai, muito obrigada por mais um dia, mais um momento aqui, Senhor, com alimento diário, sustento da nossa vida, Deus. Pela Tua graça, Senhor, tem nos alcançado todos os dias, Pai. Eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, até aqui nas nossas vidas. Tudo que o Senhor tem operado, Senhor, até hoje, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Faça o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Igreja, pega a tua Bíblia, a palavra do Senhor diz assim, Atos 10, diz assim. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Esse, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está sitiada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Louvado seja Deus, somente até aqui. Louvado seja Deus. Essa palavra ela é tremenda, né? Glória a Deus, ela é espetacular, a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Aqui, né, o centurião chamado Cornélio, ele era romano, né? Ele era romano, ele era de Roma, né? Então ele era italiano e ele era um homem piedoso e temente a Deus. E esse homem, ele costumava orar, né? Por volta da hora 9, que é por volta das 3 horas da tarde, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse homem, ele costumava, né, orar a Deus. Esse homem era temente a Deus, né? E ele era esse homem piedoso, esse homem, né, que dava esmolas para as pessoas, esse homem que tinha compaixão daqueles que necessitavam, né? E toda a casa dele, né, eram pessoas de princípios, eram pessoas, né, que verdadeiramente temia a Deus. E naquele momento que esse homem estava orando, o anjo de Deus apareceu, né? E falou para ele que as orações dele e as esmolas dele tinham subido como aroma, né? Diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas imediatamente ali o anjo mandou que ele chamasse Pedro, né? Para que o homem mandou chamar Pedro? Para que Pedro pudesse, né, pregar o evangelho para aquele homem, para que Pedro pudesse apresentar Jesus para aquele homem, né? Porque aquele homem, ele não conhecia Jesus. Então aquele homem, ele se aproximou com sua fé, com seu coração puro, com seu coração puro, ele se aproximou de Deus. Então Deus, né, deu a direção para aquele homem para chamar Pedro, para que Pedro pudesse falar para ele a respeito de Jesus, para que aquele homem pudesse verdadeiramente se entregar, né, ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E aqui o Senhor, ele falava muito ao meu coração nessa palavra, né, porque esse homem, ele era um homem piedoso, ele era um homem que fazia obras, né,
E muitas pessoas, muitas das vezes, pensam, né? Tem muitas pessoas que fazem muitas obras, tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas, né, sinceras, que fazem muitas obras mesmo, né? Ajudam os necessitados, tem um coração bom, tem um coração verdadeiramente, né, sincero diante de Deus, né? Para fazer a obra. Mas aqui essa palavra, ela nos traz claramente para nós ter esse entendimento, né? Que não é por obra que nós somos salvos, não é porque nós somos bonzinhos que fazemos as obras que nós somos salvos. E aqui justamente, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, essa palavra essa palavra que ela desperta, né, isso em mim e em você, para nós ter esse entendimento cada vez mais. Aqueles que ainda não têm o entendimento aberto, que às vezes acham porque é uma pessoa boa, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa piedosa, né, acha que vai, né, ser salvo por conta disso, mas não vai, porque, né, mediante a graça, a fé em Cristo Jesus que nós somos salvos, né? A palavra de Deus nos diz o que lá em Efésios, né, 5, né, Paulo diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. É pela graça que nós somos salvos, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, que é um dom de Deus, não vem de nós, vem de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie. Entendeu? Não é pelas obras, porque muitas pessoas dizem: eu tenho Deus no meu coração, eu sou boa, eu faço isso, eu faço aquilo para Deus, e achando por fazer, né, obras, por fazer coisas boas, vai ser salvo, mas não vai, né? Não vai. O que vai nos salvar é o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. O que vai salvar é a gente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O que é que Jesus disse, né? Vinde a mim. Não. O que é que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é preciso nós ir primeiro a Jesus, para a gente poder ir até o Pai, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Primeiro nós precisamos passar por Jesus, nós temos que confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Para a gente alcançar a vida eterna. Nós não é por conta das nossas obras, para que nós não venhamos o quê? Nos vangloriar. Então ali, né, esse homem teve essa visão, ele mandou chamar Pedro, né? E aqui também essa palavra ela traz muito, né? Que é onde Deus ele não faz acepção de pessoa, né? Porque esse homem ele era gentil, ele não era judeu. E os judeus, né, eles não se juntavam com os gentios por conta da lei, né, mosaica, que não permitia isso, porque eles eram impuros, eles eram imundos aos olhos, né, da lei mosaica. Então ali Deus, né, ao mesmo tempo que Deus fala com esse homem, né, com Cornélio, Deus dá uma visão para Pedro. Deus mostra para Pedro que aquilo que ele abençoou, ó, aquilo, segunda vez a voz lhe falou, que Deus purificou, não considere imundo. Então Deus deu uma visão para Pedro, né, que ele via descer do céu um lençol, né, e nesse lençol havia animais, aves do céu, né, havia várias coisas, e a voz disse para Pedro: Pedro, mata e come. Ele diz: jamais, Senhor, comer coisa imunda. Aí a voz diz para Pedro, né, segunda vez, a voz falou por 3 vezes isso para Pedro: ao que Deus purifica, não consideres imundo. Então ali Pedro teve um entendimento. E naquele momento Pedro considerava ainda, né, essa visão que ele teve. Quando os 3 homens que Cornélio mandou chegou lá na casa onde Pedro estava, Pedro ainda estava lá contemplando aquela visão. O Espírito de Deus disse: desce, Pedro, e vai com eles. Né? Confirmou: desce, Pedro, e vai com eles. E Pedro foi. E quando Pedro chega ali na casa de Cornélio, né, Pedro começa a falar de Jesus para eles, e naquele momento o Espírito de Deus desceu, aleluia, o Espírito Santo de Deus desceu sobre todos, né? Cornélio tinha convidado todos os seus parentes, todos os seus familiares, estavam todos reunidos na casa de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o 44 diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que era da circuncisão, que vieram com Pedro, admirou-se porque
também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizados? Estes que, assim como nós, recebemos o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Louvado seja Deus, aleluia. Então o Espírito de Deus ali, enquanto Pedro pregava, enquanto Pedro falava de Jesus, quando Pedro falava a mensagem da cruz para Cornélio ali, todos que estavam na casa de Cornélio, o Espírito de Deus desceu, assim como desceu lá em Pentecostes, desceu ali sobre os gentios, e todos falaram em outras línguas, e todos, falaram das maravilhas, das grandezas de Deus, aleluia. E naquele momento Pedro, aleluia, naquele momento, Pedro ordenou que eles fossem batizados nas águas, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eles receberam ali o Espírito Santo de Deus e depois que fosse batizado nas águas. Então é para nós ver que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aqui foi justamente Deus quebrando o protocolo, Deus mostrando, aleluia, para todos ali que o sacrifício na cruz do Calvário que Jesus fez foi para todos, não foi só para os judeus, não foi só para uma parte do povo, não, foi para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que crerem, que se aproximar com sinceridade de coração, com fé, recebe a salvação. Louvado seja Deus. Então hoje, minha querida irmã, é para que você entenda, você que ainda não tem esse entendimento, não é por mérito que nós somos, que nós recebemos a salvação, não. Não é por mérito, não é por bondade, porque se fosse assim, muitos iam ser salvos. Aqueles que pudessem fazer obras iam fazer muitas obras para ser salvos, mas é mediante a nossa fé em Cristo Jesus, pela graça. É pela graça, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós somos salvos, pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Então essa palavra hoje é para você entender que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Todos quanto se aproxima dele com sinceridade, com fé, ele recebe. Ele está de braços abertos, não importa quem você é. Muitas das vezes você tem um passado, aleluia, candarabaxuia. Muitas das vezes você tem um passado e você tem vergonha, mas Deus, ele não está olhando para isso. Deus, ele está te esperando de braços abertos. Nós vimos, Jesus veio para os judeus, para o seu povo, mas o povo rejeitou. Então, nós vimos, que aqueles, aleluia, que deveriam abraçar Jesus, rejeitaram. E quem era que estava se aproximando de Jesus? As prostitutas, os ladrão, era esses que estavam se aproximando de Jesus, porque aqueles, aleluia, que eram conhecedores da lei, estavam querendo apedrejar Jesus, mas aqueles, aleluia, insignificantes, aqueles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eram perdidos aos olhos daquele povo, eram os que estavam se aproximando de Jesus, eram os que estavam entendendo, aleluia, a mensagem da cruz, e eram aqueles que se aproximou de Jesus. Então hoje, minha querida irmã, Deus, ele não faz exceção de pessoa, não importa quem tu é, que raça, que cor, que nacionalidade é a sua, Deus, ele não faz exceção de pessoa, não importa quem tu és hoje. Importante é você ter sinceridade e fé e se aproximar de Jesus, que ele te aceita de braços abertos, Louvado seja o nome do Senhor, e tenha certeza que ele vai te transformar e ele vai te mudar. Então, fica com essa palavra hoje para o teu coração, palavra de entendimento, palavra de reconhecimento, que não é pelo nosso mérito que nós, aleluia, alcançamos a salvação, pelo sacrifício de Cristo que foi feito naquela cruz do Calvário, mediante a nossa fé, aleluia, nele. Então hoje você tem esse entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus, ele te aceita da forma que tu és. Venha para Cristo, do jeito que você está hoje, que Deus, ele te aceita, E ele pega e ele transforma, ele te faz uma nova criatura. Amém? Louvado seja Deus. Fica com essa palavra hoje no teu coração nessa tarde de hoje, que ele vos abençoe e vos dê uma tarde e uma noite abençoada. Amém? Glória a Deus.